Boa tarde. O programa Opinião de hoje recebe Carla Valéria Vita e Walter Dantas. Ela é conselheira do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Pirapora. E ele é o presidente da CMDCA. Boa tarde a vocês dois, é um prazer recebê-los aqui. Boa tarde, Carla. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre o processo seletivo do Conselho Tutelar de Pirapora. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar aqui nesse estúdio, inaugurando pela primeira vez, que já participei de outros, mas um grande prazer estar aqui novamente na TV Rio. Obrigado. O prazer é nosso, né? Bom, comecemos por uma pergunta básica. O que é exatamente o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente? Bom, Eduardo, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ele é um órgão instituído pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Esse conselho ele tem o objetivo de deliberar as políticas públicas da área de infância e juventude no município. É um conselho nomeado pelo prefeito municipal e é constituído de pessoas que participam da sociedade civil, a metade é da sociedade civil e a metade são funcionários públicos do município. E uma das atribuições também do CMDCA é acompanhar e executar todo o processo seletivo dos conselheiros tutelares. Certo. Presidente Walter Dantas, não é? O conselho difere muito do conselho do idoso ou as ações, embora as idades mudem, mas as ações são parecidas? Olha, o Conselho do Idoso, com o da Criança e Adolescente, ele tem totalmente um órgão diferenciado, por motivo que o Conselho Tutelar e o CMDCA trabalham somente na área da criança e adolescente, que é uma área muito complicada, você está entendendo? Devido a toda a extravagância que está acontecendo no nosso país, né? E o Conselho Tutelar e o CMDCA trabalham totalmente diferente do idoso. Então, é um tratamento totalmente diferenciado de um do outro. Sei. Porque dizem, né, que o idoso e a criança se parecem muito, não é? Então a gente fez essa pergunta exatamente por causa dessa semelhança. Eu acabei de hoje ter uma boa notícia, Eduardo, quando ele falou assim, Walter, eu estou achando muito interessante sua função no Conselho da Criança e Adolescente, porque você está voltando a ser menino novamente. E eu falei, olha, tudo tem limite. É igual o outro que fez aniversário, o que você quer ganhar de presente? Meus 18 anos de volta. Né? Isso. Bom, nós teremos então a eleição do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Há agora um processo seletivo, né? Como está funcionando esse processo? O processo seletivo, ele foi publicado, né, o edital, dia 23 de dezembro, e as inscrições foram abertas, iniciaram dia 23 agora de janeiro e vai terminar dia 6 de fevereiro. Né? O objetivo maior dos conselheiros é a garantia dos direitos da infância e juventude. Como você colocou do idoso e da criança e adolescente, o Conselho da Criança, o Conselho Tutelar, ele atua na defesa da criança e adolescente, o idoso na defesa dos direitos dos idosos. Né? E a gente vê assim também que o Conselho Tutelar, ele é diferenciado porque ele tem esse poder de requisitar serviços públicos, de aplicar medida de proteção, enquanto o Conselho Municipal, tanto do idoso quanto da criança e adolescente, eles atuam somente na deliberação de políticas públicas. E o Conselho Tutelar não, ele atua na defesa e na garantia, porque é ele que, quando a criança teve o direito violado, ele que vai estar lá atuando para garantir esse direito, aplicando as medidas de proteção que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Walter, o Conselho Tutelar, ele conta com quantos membros? Olha, são 5 membros titulares, você entendeu? E sempre, como nós tivemos a eleição passada, foi 5 titular e ficou 8 na suplência. E hoje nós já temos 3 dos suplentes que já estão atuando como os conselheiros, né, que tomaram posse. Um já tomou posse definitivamente, já é titular, e temos mais 2 suplentes, que um tirando a folga de umas férias, né, de uma conselheira, e o outro que um conselheiro está afastado por motivo de saúde. Então, sempre há, nas eleições, muitos candidatos para isso, porque precisa no mínimo de 10, quer dizer, que é 5 titulares e 5 suplentes. Quem é que pode tentar uma vaga no Conselho?
Olha, hoje o requisito desde a eleição passada, ele traz assim um requisito assim, muito assim, não é, quer dizer, muito rígido. Tem umas questões que o CMDCA exige dentro da lei para um candidato a conselho tutelar. Ele tem que ter muitos requisitos, idoneidade moral, tem que ter carteira de habilitação, ele tem que ter conhecimento de prestação de serviço na área da criança e adolescente. Ele tem E o grau de educação? Então, o grau, ele não tem, ele só tem que comprovar a escolaridade através do histórico, você está entendendo, da Secretaria de Ensino. E aí ele tem que comprovar, tem que ter maior de 21 anos, ele tem que comprovar residência através de conta de água, luz ou telefone, e tem que comprovar também que está aqui com suas obrigações militares, assim, masculino, né? E masculino e feminino, ele tem que apresentar também os 2 últimos compromissos dele com a eleição municipal. Então, carteira de motorista B, curso de informática. Então, é um procedimento que, assim, para ter uma qualidade profissional melhor na área da criança e adolescente. Os conselheiros, Carla, são todos voluntários? Não, os conselheiros, o ECA diz que não determina que seja remunerado. Mas, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Mas Pirapora, desde 1997, que foi instituído a lei de criação do conselho, ele já vem sendo remunerado. Em 2007, o conselheiro tutelar, ele passou a ter seus direitos trabalhistas garantidos e previdenciários. O conselheiro ele não tinha previdência, ele não tinha direito a 13º, férias, e em 2007 foi votado um projeto de lei e já está em vigor. Esse é o 2º processo seletivo que vem vigorando. Então, o Conselho Tutelar de Pirapora já está lá na frente, porque ele é remunerado, a remuneração de 80 UPVs, que hoje está em torno de R$ 1.300. É um profissional. Exatamente. Por isso que o conselheiro ele tem estes requisitos para que realmente atenda a necessidade eminente da sua função. Por exemplo, a carteira de habilitação, porque durante o plantão ele necessita do transporte, tanto para ele quanto para alguma criança ou algum familiar que ele precisa transportar. Porque o Conselho Tutelar realmente, principalmente nos plantões, ele já tem situações de emergência. Então, para isso, ele precisa de transporte. Então, a carteira de habilitação, ela veio nessa lei de 2007 justamente para atender essa necessidade eminente do Conselho Tutelar. E como é que fica a questão do gênero? Há uma divisão? A metade, por exemplo, é masculina e a outra metade é feminina? Não existe isso. Os conselhos é igual, não existe cota, né, feminina. E também, pode ser um conselho todo masculinizado, como pode ser também... Com certeza, de acordo com as pessoas que vão passando nas etapas do processo seletivo, né, que são 3 etapas. E também, mesmo aquele conselheiro que já atua na área, ele passa novamente por todas as 3 etapas. Mesmo aquele conselheiro que atua hoje, ele passa também pela inscrição, depois pelo teste psicotécnico e depois ele vai para o processo seletivo. O voto do cidadão é que vai fazer com que ele realmente seja nomeado na função de conselheiro tutelar, que é tão relevante na defesa dos direitos da criança e adolescente. E quem vota? Todo eleitor do município. Todo eleitor, o voto é facultativo. É nesse momento que a gente aclama as pessoas para que no dia 29 de abril, que é no domingo, que eles possam estar aí nas urnas escolher aquele que ele vê que tem condições de estar defendendo os direitos da criança e adolescente de Pirapora. Os 5 mais votados serão os titulares e os outros 5 farão parte da suplência. A suplência. Qual o período do mandato desses conselheiros, Walter? Olha, o mandato do conselheiro hoje é 3 anos e direito a recondução. Quer dizer que ele pode se candidatar novamente. Como o Carlos explicou, mas ele tem que fazer o mesmo processo, obedecer o mesmo processo, entendeu? Para poder se eleger e voltar a ser novo presidente. Depois desses 2 mandatos, aí ele não pode mais se candidatar. Ele fica fora, pelo menos mais um mandato, para depois eles participar da candidatura novamente. A profissão do conselheiro é CLT? No caso do conselheiro tutelar, é CLT. E o conselheiro tutelar... Ele pode ser um servidor público?
Na verdade, o conselheiro tutelar, ele não dispõe de uma lei federal que determine isso. A maior polêmica ainda no Brasil é porque o conselheiro, como não existe uma lei federal que ampara, cada município tem autonomia de definir a situação do conselheiro. Agora, atualmente já tramita no Senado, né, na Comissão de Justiça, um projeto de lei da função pública do conselheiro tutelar a nível nacional. Com isso, vai ser melhor para legalizar e definir uma situação única no país. Nós estamos conversando com Carla Valéria Vita e também com Walter Dantas, eles que são do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em Pirapora. Depois do intervalo, nós vamos continuar nossa conversa com eles, vamos saber mais a respeito desse processo seletivo para essa constituição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Voltamos daqui a pouco.